Bom dia, queridos amigos, que a doce e inefável paz de Jesus esteja no coração de todos nós, nesta manhã sublime de domingo, pedindo a Deus que abençoe toda a nossa família, todos aqueles que estão conosco, em que nós estamos sendo convidados a repensar nas nossas atitudes, os nossos atos, para verdadeiramente servirmos a Jesus. Nós hoje vamos ler Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência. Neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver por nossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deveis prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de cavar e de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que curve diante daqueles a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo para todos nós. Que as vibrações amigas alcancem os corações de nossos irmãos, para que nós todos possamos repensar, refletir na sublime oportunidade que temos recebido para servir Jesus como o espírito espírita que aqui nos encontramos neste planeta. Nesta hora de transição, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, nos ampare e nos assista em todos os momentos. Com isto, nosso desejo, Senhor, é de que também estejamos mais próximos de Jesus, pois a nossa vontade assim deseja. E é em seu nome que nós queremos te agradecer, pedindo-te, Mestre querido, que ilumine os passos de todos nós, amparando os nossos pensamentos, para que possamos caminhar com segurança, de acordo com o que o Evangelho tem nos dado. Obrigado e que assim seja. Meus queridos amigos, queridos irmãos, nós estamos lendo o último item, os bem-aventurados, os pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra.
Nós gostaríamos hoje de falar um pouquinho sobre esse item da missão do homem inteligente, mas especialmente o espírita, que tem recebido muito. E o espírita da atualidade recebe uma nova incumbência de observar as suas palavras e de mantê-las imantadas por suas boas vibrações, passando a esclarecer e iluminar as mentes de outros irmãos que almeja, como nós, crescer, para que nós possamos também evoluir. Nós sabemos que a nossa tarefa, ou a nossa missão aqui, é justamente aquela que nós desejamos de colaborar com a construção e a estruturação do pensamento do espírita cristão. É preciso que a gente associe cada dia, cada vez mais, a prática com a construção dos novos valores. Sabemos que não somos do mundo. Aqui estamos para vencermos um período que nos foi dado como um planejamento reencarnatório. E o tempo, para todos nós, se transforma num grande talento. Então, nós gostaríamos que a nossa inteligência desenvolvesse no campo de um pensamento construtivo, que nós possamos sentir a grandeza deste trabalho, estruturando o pensamento de todos nós, dentro das premissas evangélicas que a doutrina espírita vem nos esclarecendo e ampliando o nosso entendimento. Aqui viemos para servir aos nossos irmãos, e é preciso que nós também tenhamos a função de estimular o homem a vivenciar o bem, para que ele possa quebrar esses pensamentos de egoísmo, de vaidade, que ainda persiste em nosso trabalho, em nosso pensamento e até mesmo em nossa inteligência, porque muitas vezes achamos que somos superior e melhor que os outros. A missão do espírita cristão dessa atualidade, ela é dignificante, porque nós precisamos compreender o valor da simplicidade, para que as nossas ações sejam realizadas de tal forma que nós venhamos a contribuir com o bem-estar do nosso irmão, conquistando estes corações, para que eles possam compreender o valor de servir, o valor de conhecer todo esse conhecimento que a doutrina nos traz. Por exemplo, é a nossa imortalidade, a consequência dos nossos atos. Nós precisamos receber sempre um novo influxo de pensamento, para que esse influxo novo nos traga também argumentos e que possamos estimular nos nossos companheiros de caminhada a confiança, tendo uma percepção maior em relação à vida e à nossa própria imortalidade. Nós todos, amigos, trouxemos o compromisso que para nós, enquanto espírita, é imprescindível, que é perceber a grandeza que cada um de nós, se podemos dizer que nós trouxemos uma missão, nos é dada. E isso parte do princípio que essa missão tem que ser desenvolvida por meio do esclarecimento, do amparo e auxiliando sempre na educação do nosso irmão, do nosso próximo. Aquele homem que abusa da inteligência com todas as suas outras faculdades,
E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar tudo o que lhe concedeu. Este é o parágrafo final que Ferdinando, esse espírito protetor, nos traz, justamente porque nós precisamos reconhecer que nós abraçamos um compromisso com Jesus nesta atualidade, de auxiliar todos aqueles que estão em dor, que estão em aflição, e a partir do momento em que nós também esclarecemos o ser espiritual que nós somos, torna-se mais fácil para que nós possamos relacionar com aquele irmão. O Evangelho nos diz que se nós pegássemos uma enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante, nos mostra este último que ele cumpre cavar a terra. E que enxada nós recebemos? Talvez não tenhamos refletido nisso. Nós recebemos uma grande enxada, que é uma ferramenta que Deus nos deu, que é o Evangelho de Jesus. Então, cabe a cada um de nós ressaltar o valor da doutrina espírita em nossa vida, considerando que todos nós temos uma missão a cumprir, uma missão e outras missões, como muitas vezes acham que a missão é uma coisa exuberante. Ela é exuberante quando nós compreendemos a forma que nós temos dado o direcionamento do pensamento, ligando aos compromissos abraçados. O compromisso com a maternidade, com a paternidade, o compromisso de sermos filhos, o compromisso de desenvolver o nosso planejamento reencarnatório e dimensionando para todos nós a importância deste planejamento em nossa vida, em nossa reencarnação. Portanto, a missão do homem inteligente, eu gostaria de dizer a missão do espírita inteligente, favorece todo o alinhamento do pensamento que vai se estruturando pouco a pouco a sua moralidade, renovando a personalidade e trazendo para todos nós os princípios básicos da moral cristã. Então, nós vamos perceber que assim que nós abraçarmos essa missão que transforma nosso espírito, nós vamos ver que nós vamos sentir muito mais seguro naquilo que realizamos e tendo a certeza de que jamais estamos sozinhos. A missão do espírita inteligente, ou do homem inteligência, transforma o espírito até mesmo num missionário consciente. Consciente de quê? Do seu compromisso, de sua tarefa, junto ao próximo. Lembrando do que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então, quando nós definimos qual é a nossa missão e que nós nos esforçamos para compreender a nossa anterioridade, aqueles pontos essenciais que vão nos mostrar as nossas necessidades maiores, junto àqueles espíritos que os quais escolhemos para reencarnar, para viver, mesmo aqueles que fazem parte do grupo de convivência, ou seja, pelo trabalho, ou de alguma forma, aqueles que aproximam de nós. Então, nós agora precisamos identificar de uma vez por todas qual é o desempenho de minha tarefa. O que vim aqui fazer? Qual é a missão que devo ter para com o meu compromisso? E qual é o meu compromisso que não termina com o nosso desencarne? Isso é de fundamental importância, que mesmo no mundo espiritual, nós continuaremos a nossa tarefa e continuaremos muitas vezes auxiliando aqueles espíritos que aguardam de nós o melhor que podemos oferecer a eles.
Então, é muito importante que cada um de nós possamos desenvolver essa semente da esperança na mente e no coração de milhares de irmãos que aguardam de todos nós uma fala, uma proposta, um abraço, aquilo que pode, na verdade, sedimentar no espírito a esperança. E gostaria também de dizer-lhes que a missão do homem inteligente é uma missão de responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai nos afirmar tudo aquilo que nós desejamos quando nós nos embrenhamos no nosso trabalho. Então, a missão do espírito espírita, neste contexto que estamos vivendo, especialmente aqueles que conhecem a evangelização de espíritos, trazido pelo professor Eurípides Barçanufo, essa missão, ela está alojada no coração e na mente de cada ser. Ela integra o espírito no seu contexto de trabalho e vai dia a dia estimulando-nos a compreender o valor do compromisso, que nada mais é do que a missão que aqui viemos fazer. E essa missão, meus amigos, ela tem um propósito divino. É mudar o pensamento de todos nós em busca de uma atividade lúcida para que a nossa inteligência possa nos assegurar uma construção de um pensamento abalizado no bem, na esperança e na caridade. Assim, nós vamos observando cada dia e cada vez mais que nesse momento em que nós estamos vivendo, nós percebemos que todos nós podemos auxiliar o nosso irmão a lutar para edificar novas construções morais que vão chegando devagar e vão nos demonstrando a força de um pensamento evangelizado. Esse é o maior papel que nós precisamos fazer, a missão maior. Dar confiança aos nossos irmãos para que os nossos pensamentos se firmem no propósito de trazer o Evangelho de Jesus para que nós possamos ter um pensamento evangelizado, inteligente e racional. Então, o esforço de cada um que precisa ser observado também é uma enxada, uma ferramenta que Deus nos dá para que possamos realizar nosso compromisso de forma consciente, porque nós sabemos que aqui estamos por um período tão curto, mas nós não podemos negar o grande amparo que todos nós temos recebido. E dirijo ao espírita que está conosco nesta manhã, convidando-o a compreender a sua missão, e ele vai perceber que o maior legado que ele vai sentir é o de servir, porque servir é um ato inteligente, é um ato racional, lúcido, para que o desejo de servir consolide em todos nós na forma de ações nobres, que só a caridade pode nos sustentar. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos possam nos auxiliar nesta manhã, pedindo a Deus que as nossas vibrações, que dia a dia possa se tornar mais consciente e que nossa missão possa ser cada vez mais lúcida e que nesta hora possamos também não só servir, mas também saber agradecer. E nesta hora do passe, nós gostaríamos de que os espíritos amigos recebessem a nossa gratidão, recebessem o nosso abraço, recebessem toda a vibração que emana do nosso pensamento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Eurípides, por este
momento tão sublime que o passe tem sido para todos nós. Fluidifique as nossas águas e que esta vibração de amor, de esperança, seja constante em nossa vida. Recebam, amigos, queridos irmãos, o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que essas vibrações te sustente hoje e sempre, que assim seja.